A seguir, na Rádio Web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Queridos internautas, estou aqui mais uma vez, eu, Maria Odete, para levar até vocês mais um programa Grande Fraternidade Branca Universal. É uma alegria muito grande estarmos aqui, eu e o senhor João Gilberto, para fazermos mais este programa, levando orientações e ensinamentos da Grande Fraternidade Branca até vocês. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. Com muita satisfação que nós estamos aqui. A gente está aqui hoje para falar de um grande mestre. Mestre Serapis Bey, é o mestre do quarto raio, aquele que conduz a chama branca da ascensão, da ressurreição, das artes também. E é um mestre em que ele pede muito para que a humanidade se lembre da luz branca, da chama branca, que é a chama da pureza. Nós sabemos que esta energia que provém dos seres de luz com relação à chama branca do quarto raio, ela traz muita limpeza para o planeta, ela traz a pureza que todos nós precisamos e que nestes últimos tempos as trevas, as sombras estão tomando muito espaço no nosso planeta Terra, e a chama branca, ela é aquela chama que também produz todos os demais raios, não é? Os 7 raios do arco-íris, fazendo então com que todos recebam todas as virtudes desses raios. A chama branca puríssima, quando invocada, aquela chama que nós podemos absorver, que nós podemos invocar, cobrindo-nos como um manto de luz, também nos tem absolutamente protegidos. Aquele manto de luz branca cristalina que os mestres pedem que façamos todos os dias e que nos coloquemos sob este manto de luz branca cristalina para enfrentarmos então os nossos dias. O mestre Serapis Bey, ele teve algumas encarnações muito importantes, muitas delas
trazendo benefícios até hoje para a nossa humanidade. O senhor João Gilberto tem muitas informações com relação a isso. Eu passo a palavra a ele então. Pois não. O quarto raio de Mestre Serafins Bey, só para vocês terem uma ideia, nós temos 7 raios e o quarto raio é exatamente o que fica bem no centro dos 7 raios. Então, ele trabalha a harmonia, a beleza, e a chama branca é como se fosse um prisma. Quando você projeta um prisma, e ele se torna os 7 raios. Por quê? Porque todos os raios é derivado do quarto raio, que é o da chama branca. Teve algumas jornadas aqui no nosso planeta fantásticas. Uma delas foi Leônidas, o rei de Esparta, uma personalidade muito poderosa naquela época. E como o planetérico de Mestre Serafins Bey é no Egito, é na região de Karnak, então ele também teve várias encarnações como egípcio, né? Como um faraó egípcio. Como faraó egípcio. Então, veja bem, uma das outras encarnações de Mestre Serafins Bey foi simplesmente a pessoa que construiu o Parthenon, que foi o Fídias. O Parthenon é uma simbologia da Grécia fantástica. Então, o Mestre Serafins Bey é um mestre muito operoso, por quê? Porque ele trabalha a harmonia e a beleza. Como a Odete falou agora há pouco, nós estamos precisando no nosso mundo, no nosso planeta, de harmonia e beleza, porque a gente vê muito desencontro, muita guerra. Agora, por exemplo, a gente está passando uma fase nos Estados Unidos, onde está tendo uma disputa para a presidência, e a princípio parece-me que o presidente Barack Obama pode ser que ele mude alguns paradigmas do mundo. Mas a gente sempre sabe que não é só uma pessoa que, no caso, que tem o poder todo na mão. Então a gente tem que acompanhar com muita sabedoria, assim, com muito bom senso. Por quê? Porque uma pessoa, muitas vezes, ele pode mudar uma série de paradigmas no mundo. Assim como John Kennedy tentou mudar, não conseguiu, houve todo aquele processo até de assassinato dele. Então a gente tem que estar de olho em tudo isso, mas a gente fica tranquilo e em paz e sossegado. Por quê? Porque os mestres trabalham ocultamente todo esse processo através da harmonia, da beleza, que a Odete falou, através do raio da chama cristalina, que é nada mais, nada menos do que a simbologia da grande fraternidade branca universal. Porque a gente fala fraternidade branca, a pessoa pensa, mas isso está relacionado com alguma raça? Não. É justamente a emanação da chama cristalina que moldura todos os mestres, né, Odete? Sim, eu gostaria de fazer uma colocação, falando um pouquinho da Atlântida. As 7 chamas que nós conhecemos hoje, elas eram bastante atuantes na época da Atlântida, daquela civilização. E quando do afundamento da Atlântida, então, foi levado para diversas partes do planeta todas as chamas. Com relação à chama branca, ela foi levada pelo mestre Serafins Bey para o Egito, para que ela pudesse ser protegida e depois, então, no tempo correto, no tempo certo, ela viria novamente a ter as suas funções, as suas atividades. Então, o mestre Serafins Bey enfrentou todas as dificuldades para salvar a chama branca, trazendo essa chama original da civilização Atlante. Assim, os outros mestres também, diversos deles, trouxeram as outras chamas também. Aquelas 7 chamas que nós conhecemos, com cada cor, com suas virtudes, enfim. Mas esta chama branca foi levada por Serafins Bey para o Egito. E sobre o Egito existe um templo de luz, que é o templo da ressurreição, o templo da ascensão, no planetérico. E Serafins Bey, ele é o mestre que dirige, então, todas as virtudes do raio branco para a nossa humanidade do planeta Terra. Lembrando que os mestres, todos eles, trabalham e atuam em auxílio à humanidade do planeta Terra especialmente, porque o nosso planeta Terra, ele está um tanto atrasado em relação aos outros. Nós sabemos que os outros planetas estão parados, digamos assim, estacionados, porque esperando a Terra ascensionar, esperando que a Terra dê um passo adiante, para que possa acompanhar os outros planetas nesta inspiração cósmica. Porque nós estamos vivendo num momento de inspiração, quando o grande Sol central, quando o Alfa e Ômega estão absorvendo todos os planetas para mais perto do Sol. E nessa necessidade que a Terra tem de evoluir um pouquinho mais, de crescer, de se espiritualizar mais, os outros planetas, então, estão aguardando pacientemente e amorosamente que a Terra dê este passo adiante.
Então é muito importante que aqueles que têm esse conhecimento façam muitos apelos de todas as chamas e principalmente da chama branca, porque ela contém todos os demais raios, os prismas dos 7 raios, enfim. Os mestres pedem que façamos esse trabalho com muito amor. Então estaremos auxiliando cada um de nós um pouquinho mais na elevação do nosso planeta Terra. Concorda, Sr. João Gilberto? Perfeitamente. Então, veja bem, o mestre Serafins Bey, inclusive uma das passagens dele, ele estava com o mestre dos mestres. Porque o mestre Serafins Bey foi um dos reis magos que estavam presentes naquele acontecimento cósmico do nascimento de Jesus. Então, como a gente já falou em outros programas, os mestres eles se revezam em determinadas funções, em determinados períodos. Mas sempre estiveram todo mundo junto e todo mundo dando uma coragem e trazendo para a humanidade ensinamentos fantásticos. Então, veja bem, como a gente já falou também em outros programas, agora, eles, no caso, a incumbência que foi dada é levar esse conhecimento para todas as pessoas. Por quê? Porque a gente já falou, inclusive, em outros programas também, você que está através da internet, internauta, também é um mestre. Então, essa emanação dos mestres, através do mestre Serafins Bey também, que é harmonia e beleza de todo um complexo aí que existe da emanação divina, é uma emanação muito poderosa porque ele que vai realocar, ele que vai requalificar a energia interior da chama crística de cada um, né, Odete? Sim. Mestre Serapis Bey também, ele protege muito todos os artistas. A chama branca também é a chama das artes. E todas as coisas mais belas que existem em nosso planeta foram inspiradas através da chama branca, através do mestre Serapis Bey e de todos aqueles que atuam também no 4º raio e que usam a chama branca. Aquelas pessoas que têm os dons de fazerem arte, enfim, de diversas formas, como pinturas, a música, a escultura, se entrarem em sintonia com o querido mestre, como ele nos diz em uma de suas mensagens, ele estará sempre presente a inspirar os artistas com a máxima beleza, criando formas maravilhosas, plenas de luz. Então ele sempre nos pede, em diversas mensagens que nós temos guardadas, que vieram de Serapis Bey, no sentido de que apelem por ele, apelem pelos anjos da chama branca, apelem pelo arcanjo Gabriel, que é o arcanjo que atua juntamente com o mestre Serapis Bey na chama branca. E todos serão atendidos com toda certeza. Se vocês invocarem a presença de um anjo, ou a presença e auxílio do mestre Serapis Bey, ou do arcanjo Gabriel, de todos aqueles seres que trabalham com ele, vocês terão, com toda certeza, todo o auxílio, a inspiração necessária e poderão fazer coisas grandiosas, deixando assim um legado de mais arte e de mais harmonia, harmonia das formas e de todos os setores da arte. É um trabalho assim grandioso de amor que o mestre nos envia, e eu estou dizendo isso para vocês porque estou sentindo a necessidade de falar sobre mestre Serapis Bey com relação às artes, porque muitas pessoas não sabem disso. Muitos têm dons assim profundos para fazer pinturas maravilhosas, compor músicas lindas e tantos outros setores da arte, e que muitas vezes as suas inspirações estão embotadas. Então apelem pelos seres de luz do 4º raio da chama branca. Vocês entrarão numa atmosfera de harmonia, que também pertence ao 4º raio, e as inspirações poderão chegar, fazendo uma meditação assim mais profunda, entrando em sintonia plena com a luz branca. Esse também é um ensinamento do mestre Serapis Bey. Perfeitamente. Foi interessante, Odete, tocar nesse assunto, porque isso trouxe à nossa memória. Nós temos aqui no nosso grupo, inclusive que nós fizemos o curso da fraternidade, um jovem que inclusive doou um quadro que ele pintou, que ele chama-se Brodowski. Então é um quadro fabuloso. Então, dentro da energia de amor incondicional dele, ele doou esse quadro para a gente. Então, a Odete falou com muita propriedade da arte, da música, por quê? Simplesmente a música de Serapis Bey é a música que foi, no caso, feita por Beethoven. Na realidade é isso, a arte, a música. A gente, quando ouve uma música, inclusive eu fiz o programa da holonomia, a gente colocou uma música, o nosso espírito se eleva, a nossa alma se encontra, se conecta com forças, com energias superiores. Então a arte, a harmonia e a beleza é a que vai dar sim um embasamento de estrutura de tudo que a gente está vendo infelizmente aí,
desagregador, né, Odete? Sim, de todas essas dissonâncias, de todas essas desarmonias, felizmente nós temos o privilégio de termos este conhecimento e sabermos que existe um outro lado de tanta luz, de tanta beleza que os mestres mostram para nós e que nós podemos ter aqui na Terra. Nós não precisamos esperar o dia da nossa passagem, da nossa transição, para criarmos toda a beleza que existe nos outros planetas, nos planetas já ascensionados e livres. Nós podemos trazer muita beleza para o nosso planeta e também resgatar toda a beleza, toda a arte que foi feita de tempos remotos até os dias de hoje. Nós podemos resgatar toda esta beleza. É preciso apenas que a humanidade se torne mais afetiva, se torne assim mais pacífica, porque tudo vai chegar às nossas mãos novamente. E coisas mais belas ainda estão para ser reveladas a toda a nossa humanidade. Isto não será possível por enquanto, porque estamos vivendo momentos de grande desarmonia, de grande violência. Então, tudo aquilo que os mestres poderiam ainda nos revelar, seriam usados para o lado das sombras. Não seriam usados no sentido de que eles querem que seja usado para toda a humanidade. Todas as revelações que estão aí para serem feitas para nós. Eles estão esperando o momento em que a humanidade deixe o egoísmo de lado para revelar grandes obras que ainda estão por serem feitas. Eu gostaria de pedir a todos vocês, então, as suas visualizações de coisas lindas para o nosso planeta Terra. Visualizemos novamente a nossa Amazônia sendo reflorestada outra vez. Vocês podem achar isso uma utopia, pode achar que isso não é mais possível. Mas se cada um tiver um pouquinho de consciência e começarem a visualizar novamente o verde do nosso país naquela região, as coisas vão começar a retornar novamente ao seu ponto de partida quando nós vivemos a Era de Ouro há alguns milhares de anos atrás. Isto é possível novamente. Nós não podemos mais continuar a dar forças para a negatividade, a falar somente naquilo que é destrutivo. O nosso intuito aqui é de colocar somente a luz, somente as coisas boas e construtivas. E o nosso intuito neste momento, nós aqui que conhecemos os ensinamentos da Fraternidade Branca, todos os nossos irmãos e todos os servidores da luz em todo o planeta Terra, nós estamos agora fazendo exatamente isto, dando poder somente àquilo que é positivo, harmonioso, que traz a paz e que traz todas as bênçãos para cada um de nós. Interessante que ela falou sobre revelação. Então, só para vocês verem, o estudo dos mestres não está ligado muitas vezes com a religião assim profundamente ortodoxa. O arcanjo Gabriel, que é o arcanjo do quarto raio, que é o arcanjo do mestre Serafins Bey, vocês devem saber, as pessoas que já têm conhecimento disso, que foi aquele arcanjo que quando Jesus tinha aproximadamente 6 anos, ele veio, falou para o pai dele, José, que você já deve também ter notícia, que foi o mestre Saint Germain, e simplesmente pediu para ele e para Maria se retirarem daquele local. Por quê? Porque tinha um tirano, um rei que tinha sabido que tinha nascido uma configuração, um ser cósmico fabuloso, e eles se retiraram daquele ambiente, foram para o Egito. Então esse anjo que no caso, que levou, que deu toda a ancoragem, toda a proteção para o mestre Jesus, naquela época uma criança, uma menina de 6 anos, é o mesmo anjo Gabriel, que também está dentro dos ensinamentos do islamismo, de Maomé. Então vocês veem, a fonte, a origem é uma só, é um plano divino, é o que eu falei já no programa. Os avatares que estiveram aqui, cada um veio e trouxe um aspecto do plano divino superior. Então hoje a gente vê muito, inclusive a semana retrasada houve um programa falando sobre o que está acontecendo em Israel. Então hoje as crianças, os jovens, tanto judeus como cristãos, como islâmicos, já estão convivendo harmonicamente lá dentro de Israel. Então veja bem, as pessoas não querem muitas vezes entrar em conflito. São alguns líderes muitas vezes que ficam sustentando isso. Então, o mestre Serafins Bey é justamente isso que a Odete falou. É o mestre que vai colocar toda essa harmonia, todo esse cabedal aí de amor, de fraternidade, através da sua chama crística, que é a chama da harmonia e da beleza, não é, Odete?
Sim, estou me lembrando agora de uma informação que eu tive daquele ser infeliz, digamos assim, que promoveu todo aquele acontecimento terrível do ano de 2001, da destruição das Torres Gêmeas. Informação que ele se entregou e pediu então que lhe fosse tirado a vida. Então eu fico pensando o seguinte: eles já estão começando a tomar consciência de que o caminho não é aquele, que não é por ali. Eles achando que poderiam matar milhares de pessoas em nome de Deus, como eles mesmos dizem, porque a maioria da população do todo o planeta não segue os mesmos caminhos deles. Eu acredito que alguns deles, e começando por aquele que foi um grande condutor de todos aqueles acontecimentos, agora se entregando à morte, mas no momento em que eu ouvi isso, me veio assim à mente muito forte, pelo menos um tomando consciência, ele vai levar com eles diversos outros, talvez dezenas de outros também, que pensavam da mesma forma que ele. E se não for assim, de qualquer maneira, os mestres estão atuando no sentido de fazer com que aquelas pessoas tomem consciência de que tudo será muito pior para eles se eles levarem com eles pessoas inocentes, fazendo aquele trabalho horrível de serem homens bombas. Eles vão chegar a tomar consciências. Porque nós, os discípulos da luz, aqueles que estamos trabalhando muito intensamente em favor da nossa humanidade e para a fraternidade branca, o nosso trabalho é um trabalho de amor. Eu tenho certeza, os nossos decretos, os nossos pensamentos e todo o nosso serviço são colhidos, levados para uma dimensão de luz, é aquilo que eu venho sempre falando. E depois aquelas vibrações são muitas vezes expandidas e de volta para a nossa humanidade, muito mais expandidas e iluminadas para auxílio. Então, foi citado isso e me recordei o seguinte, que existe uma tendência, existe todo um estudo profundo que o quê? O que acontece, por exemplo, em Jerusalém, ali as religiões elas têm um certo tumulto. Brasília, num projeto cósmico, num projeto assim, transcendental, de aprimoramento e amadurecimento, vai ser a futura Jerusalém. Por quê? Veja bem, ali se convive todos os tipos ecumênicos, todas as eterenias, e Brasília, como já foi explicado em outros programas, foi construído através de um estudo astronômico. Então, ali vão se conviver todas as religiões fraternamente, por quê? Agora chegou a hora de agregar tudo. Nós estamos agora como se fosse numa mesma casa, dentro do planeta Terra, né, Odete? Exatamente, Sr. João Gilberto, o senhor colocou muito bem. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e peço a todos que façam uma reflexão sobre tudo aquilo que dissemos até agora. Voltaremos dentro de alguns instantes. Até já. São Paulo desvairado é um paraíso de consolações. Budimé, come bisteca de nossas poesias, concretas ou não. Vejo as rugas da senhora maltratada pelos filhos do concreto absurdo, índio, negro, branco, nordestino, judeu, coreano, alagoano, pernambucano, italiano, colombiano. Dança tarantela com maracatu, um choro gostoso, malandro urubu. Minha Sampa Rei. Na periferia diz aí, malandro. Procurei minha tia lá na Brasilândia, mas não vi você. Minha Sampa Rei. Adoniram, 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 Adoniram. Hey, yeah, 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 yeah. Venha ver, Eugênia, o viaduto Santa Ifigênia, o teatro Deus despratica, pulo da paixão. Eu vou nadar feito Adoniram Barbosa no vale do Anhangá, Nhangabá, Nhangabaú. Italianado feito um judeu que não se atura, e pego tudo na 9 de julho, na contramão de bicicleta, sem derrubar o chapéu. Adoniram, 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 Adoniram. Hey,
Gênia, Vera, gênia, o vento do Santa Ifigênia, o teatro, Deus despote e Catulo da paixão. Estamos de volta, queridos internautas, para o segundo bloco do nosso programa. Nova Era, exatamente os nossos temas, os temas que dizem respeito à nova era. E um deles, um dos mais importantes, um dos mais elevados, são os ensinamentos da grande fraternidade branca e dos mestres ascensionados. Hoje nós estamos falando, eu e o senhor João Gilberto, sobre o mestre Serafis Bey, que atua no quarto raio da chama branca e que tem como seu auxiliar o arcanjo Gabriel, Esperança também, que dizem ser o complemento divino do arcanjo Gabriel. Gostaria de colocar para vocês uma coisa que pode causar um pouco de confusão. Muitos pensam que Mãe Maria é o complemento do arcanjo Gabriel, porque foi ele que fez a anunciação de Jesus e que esteve sempre presente na vida de Nossa Senhora de Mãe Maria. Mas, na verdade, o complemento do arcanjo Gabriel dizem-nos ser a esperança. Conforme eu disse há uns programas atrás, que as palavras fé, caridade, esperança, não são apenas palavras, não são apenas conceitos, mas são vidas realmente, são energias de vida. Porque, por exemplo, a Arcangelina Fé, ela é o complemento divino feminino do Arcanjo Miguel. Caridade é o complemento do Arcanjo Samuel do terceiro raio, da energia do amor. E assim, Esperança também é um ser divino que faz a sua dualidade com o Arcanjo Gabriel. Então seria Gabriel e Esperança, Claire e Astréia seriam então os Elohim do quarto grau, da chama branca, que atuam juntamente com o mestre Serafis Bey. Com relação a isso, eu gostaria que o senhor João Gilberto fizesse algumas colocações mais com relação ao mestre Serafis Bey e também ao arcanjo Gabriel, conforme nós estávamos conversando ainda agora há pouco. Como eu estava explicando, ele apareceu para Jesus naquela época que a gente estava falando. E o que aconteceu? Depois que o rei Herodes morreu, depois de um certo período, que foi breve, o arcanjo Gabriel foi até o Egito, aí pediu para o pai de Jesus, José, que é mestre Saint Germain, e eles retornaram, no caso, para a cidade deles, na região que eles estavam, na Judéia, tudo ali. Então, o arcanjo Gabriel, ele é um grande agregador do quê? Agregador cultural. Por quê? Depois da passagem de Jesus, um avatar, nós tivemos o avatar Maomé. E aí está, de novo, o arcanjo Gabriel conduzindo a emanação naquela formatação que hoje é o grande estudo, a grande sabedoria dos islâmicos. Então, arcanjo Gabriel, tal como o mestre Serafis Bey, através da sua chama, através da sua energia, ele é o agregador, por quê? É aquilo que a gente falou, é harmonia e beleza, é um estilo de cultura e outro estilo de cultura, através do quê? Através da emanação desse grande arcanjo, que é o arcanjo Gabriel, com todos os seus emissários e todos a sua ancoragem, né, Helder? Fazendo uma colocação, a imagem representa exatamente as duas polaridades, feminina, masculina, que seria arcanjo Gabriel, e Esperança. Veja que imagem maravilhosa, um único ser, duas vidas, dois seres, almas gêmeas, chamas gêmeas, transformados num único ser. Todo branco, essa imagem é maravilhosa, porque exatamente demonstra aquilo que nós falamos, não é? Sobre os complementos divinos. Arcanjo Gabriel e seu complemento divino. Assim são todos eles, todos os arcanjos, assim como também todos os mestres, eles nos mostram assim mesmo, como está nessa imagem. Tonalidade ali, a gente falou no caso do prisma, a chama branca, ela projeta os 7 raios. Então a gente vê as tonalidades ali da coloração, do branco, vai para o amarelo, vai para o rosa, até chegar no azul fantástico. E a expansão do quê? Expansão justamente da energia ampla, divina. Então realmente essa imagem ela é fantástica e veio enriquecer muito o nosso programa, né, Odete? Dentro de um ovo de luz branca, estão dentro de um ovo de luz. E quando nós nascemos no coração de Deus, nós somos exatamente um ser de fogo branco, nós somos um ovo de luz branca.
Então está tudo relacionado. Essa imagem, ela é a imagem fidedigna daquilo que os mestres queriam e querem passar para nós, exatamente assim. A aura dos dois mostram todas as cores, não é? As cores do arco-íris, a tocha mostrando então a chama branca da ascensão, aquela chama que foi nos trazida da Atlântida e que permanece até os dias de hoje nos planos etéricos, e também a luz dourada, a cor dourada, que é a cor do sol, que é a cor da vida. Tudo está dentro desta imagem. Eu parabenizo a nossa produção que achou essa imagem fantástica, maravilhosa para passar a cada um de vocês. O seu Gilberto vai colocar informações e depois eu quero ler 2 breves mensagens de Mestre Serapis Bey, também com bastante orientação para todos vocês. Então é isso, pessoal. Isso é religião? Não, isso é espiritualidade, é expansão da consciência, é expansão da alma. Tudo aquilo que há de melhor, eu acho que nós estamos colhendo através do nosso serviço. Com relação à vivência, eu quero dizer o seguinte, eu já falei em alguns programas da necessidade do nosso planeta ascensionar. Falei ainda hoje, na primeira parte, que todos os planetas já adiantados, ascensionados, estão na espera de que a nossa Terra se eleve também, para que ela possa entrar numa outra dimensão ascensionada e livre. E para isso é necessário que a humanidade também se eleve. E nós temos aprendido, desde as primeiras lições, desde as primeiras orientações que nos foram enviadas pelos mestres da fraternidade, que quando 2 almas gêmeas se encontram aqui na Terra, elas não voltam mais, porque elas ascensionam. E quando 2 almas, 2 seres, 2 polaridades ascensionam, elas levam com elas um grande número de pessoas. Existe uma frase dos mestres em que diz: à medida em que eu sou elevado, toda a vida é elevada comigo. Então é nos pedido que façamos vivências de sintonia com as nossas chamas gêmeas. Que possamos, mesmo que mentalmente ou espiritualmente, invocarmos a presença das nossas chamas gêmeas. E esta vivência que nós vamos fazer, nós vamos invocar a ajuda, o auxílio dos mestres, dos nossos anjos da guarda, dos anjos do amor e das outras virtudes. E nós vamos pedir uma sintonia muito intensa com a nossa chama gêmea, aonde quer que ela esteja neste universo, neste nosso universo. Evidentemente vai ser um trabalho a nível espiritual, a nível de alma, a nível mental e emocional. E muitos deles poderão ter experiências, poderão ter visões, enfim, a nível físico. Aqueles que não tiverem nenhuma percepção, com toda certeza estarão sendo trabalhados a nível etérico. É uma forma que nós aprendemos, as instruções que nós recebemos para fazermos este trabalho de prepararmos então as almas gêmeas para que no futuro próximo, ou talvez até mesmo no fim desta encarnação, elas possam ascensionar. Porque é um trabalho que será feito para aqueles que participarem apenas uma vez, porque elas vão verdadeiramente entrar em sintonia com suas chamas gêmeas. Então já estarão sendo preparadas, talvez até mesmo para ascensionarem nessa vida. E se muitos conseguirem ascensionar, então nós estaremos elevando o planeta de uma maneira mais rápida. Vai ser um trabalho assim muito profundo, um trabalho muito sério. É uma forma também de nós ajudarmos a nossa humanidade, o nosso planeta Terra. Através do desejo que eu sei que todos nós temos de nos unirmos às nossas chamas gêmeas. Assim é o nosso jeito aqui, de sinceridade, de responsabilidade, que é isso que os mestres querem. De passar informação, mas passar informação fidedigna, com carinho, com amor, que é isso que eles, no caso, sempre pregam e sempre buscam. Eu só vou passar um pequeno trecho para, no caso, finalizar o comentário sobre o Mestre Serapis Bey, que é uma mensagem que é muito propícia para o momento. Então ela diz o seguinte: cuide da harmonia e da beleza do seu templo interior, pois o exterior deixe que a Mãe Natureza proverá, sustentará, manterá e principalmente reformará, pois mutação e purificação é a transmutação do ciclo atual. Bom? Maravilhoso, não é? Falando em harmonia, falando na purificação
Esta é a virtude do quarto raio. É isto que os mestres e que os seres de luz que atuam, então, neste nível da fraternidade branca, neste nível do universo, o quarto raio da chama branca, que eles oferecem, então, para toda a nossa humanidade. Eu vou ler, então, breves mensagens de Mestre Serapis Bey. Eu peço a todos que vocês, então, façam uma meditação, se interiorizem e prestem bastante atenção, porque o Mestre nos diz: a seguinte experiência demonstrada no Santuário dos Mestres Ascensionados é um dos métodos mais simples para exemplificar ao discípulo a lei do ciclo. Em volta de seu mundo emotivo é colocado um círculo de energia e o discípulo é convidado a postar-se bem no centro e irradiar de si a própria energia. Quando as ondas da mesma tocam a periferia do círculo, elas simplesmente se chocam e o discípulo sente no mesmo instante, no retorno dessa energia, o resultado de sua própria vida qualificada em bem ou em mal. Geralmente, no decorrer da vida, o círculo não é muito pequeno ou fechado, e com isso passa-se longo tempo até estar de volta a essa energia. Enquanto isso, o discípulo já se dedicou a outras atividades e a causa, por ele mesmo criada e da qual surgiu um efeito desagradável, ficou esquecida. E assim, em geral, ele se surpreende, torna-se irado e se revolta contra as circunstâncias desagradáveis, quando a revolução do ciclo lhe traz de volta as experiências dolorosas. Em nosso ambiente de aprendizagem, nos planos internos, temos um laboratório que está organizado da maneira a que nos referimos. Todo indivíduo que deseja, por meio de experiências, aprender a verdade sobre o retorno do efeito dessa energia, é colocado dentro de um desses círculos, pequeno ou estreito, que rechaça em seguida a energia emitida. Por isso eu solicito que esta forma de ensino também seja praticada pelos discípulos no recinto externo de um santuário ou mosteiro. Assim, o discípulo aprenderá mais depressa a qualificar de modo certo a vida original. Se vocês entenderam, eu gostaria de colocar que ele se refere àquele círculo que nos contém, que nos protege, do qual nós podemos mantê-lo totalmente fechado, ou então abrirmos brechas neste círculo onde poderá entrar aquelas energias mal qualificadas, onde poderá entrar as sombras e também tudo aquilo que pode nos trazer desgostos. E se nós mantivermos este círculo ao nosso redor, mas perfeitamente fechado, sem que nenhuma brecha nós possamos abrir, então nós teremos toda a proteção divina sobre todos os acontecimentos e sobre tudo o que nós tivermos que enfrentar em nossas vidas. E Mestre Serapis Bey, numa outra mensagem, também nos diz que ele nos fala um pouquinho sobre o exorcismo. Ele nos diz assim: aplicai sim a força do exorcismo. Eu sou sempre, no sentido mais generoso, um intercessor do exorcismo, porque muitas pessoas bem intencionadas, porém bastante ignorantes, são apanhadas pelo reino astral e sofrem sob o domínio das várias bruxas de ambos os sexos. Essas almas incautas são forçadas ou obrigadas a obedecerem àqueles que são peritos no uso do magnetismo físico, isto é, atração psíquica. Até mesmo na era da Atlântida, semelhantes indivíduos, naquele tempo eram chamados necromantes. Tinham poderes para atrair a si a idolatria de milhares de pessoas. Sendo adorados por eles, aproveitavam essa energia divina para alimentar e conservar suas próprias forças, causando assim a submersão do continente atlântico e seus habitantes. Exorcismo é a libertação de toda criatura acorrentada. Tanto faz que sua vinculação seja sob a manifestação dissonante do sofrimento físico ou do mental, consciente ou inconsciente. Nós que pertencemos à grande fraternidade branca, estamos sempre ao vosso lado no uso da força divina que é dada por misericórdia, para livrar toda a vida prisioneira de qualquer pressão desarmônica, consciente ou inconsciente. Durante eons, desde o surgimento dos retardatários sobre a terra, os homens foram instruídos sobre o poder do exorcismo,
Mas, lamentavelmente, muitos usaram essa força no sentido egoístico. Inverteram a lei e utilizaram aquela força dominante para tolher ou impedir que outros realizassem os seus planos divinos. Um dos grandes perigos em que tal domínio nos leva a sofrer o seu efeito consiste no medo de sermos atingidos pela força. Por isso, nós nos esforçamos presentemente em afastar o medo do plano interno, para que o homem pensante encontre novamente acesso à sua poderosa presença Eu Sou, à hierarquia divina. Assim que a causa e o germe do medo são afastados do meio do domínio da maestria, cessa também o seu efeito sobre milhares de pessoas. Auxiliai para que isto logo aconteça. Então o mestre Serapis Bey está dizendo aqui que ele é a favor de fazermos sim o exorcismo, de que ele é necessário, de que é preciso que se faça, principalmente nesses dias tão conturbados em que nós estamos vivendo. Perfeito. Então vocês devem ter observado que a mensagem hoje é realmente muito propícia, porque a gente leu sobre o tempo interior, porque as pessoas, muitas das vezes, eles ficam procurando o tempo do lado de fora. O lado de fora é transitório, é passageiro, mas o tempo interior, que é o tempo da alma, do espírito, da chama, no caso da harmonia e da beleza de Mestre Serapis Bey, ancorado ainda pelo arcanjo Gabriel e pela sua hierarquia toda, realmente é o que vai transformar. Então, a gente realmente que tem um mestre potencial, que está adormecido, Mestre Serapis Bey, através do fruto do seu amor, através do fruto da sua sabedoria, que trouxe desde a época da Atlântida a chama, que a chama está acesa, que a chama está cada vez mais intensa no nosso planeta, ele que justamente vai dar esse apoio e essa força para as pessoas encontrar o seu mestre interior e automaticamente fazer um trabalho de ascensão, de elevação, porque uma pessoa que se eleva, ele eleva todo mundo. Imagine 10, 20, 30 milhões de pessoas se elevando. Aí a gente passa para um novo estágio, um novo padrão de vibração e muito do que a gente está vendo hoje no nosso mundo vai ser requalificado e vai ser totalmente purificado, né, Odete? O senhor falou uma coisa muito importante quando se referiu ao mestre interior. Exatamente isto que os mestres querem, que busquemos primeiramente o nosso mestre interior. Os mestres da Fraternidade Branca não pedem para serem adorados e idolatrados antes que nós devamos, sim, adorar e idolatrar primeiramente a nossa luz interior, que é a essência de Deus, que é o nosso mestre interior, o nosso eu superior, porque essa essência de Deus é tudo em nós. Então que nós possamos primeiramente adorar a esse mestre que trazemos dentro de nós e que para muitos de nós ele nos fala com uma voz audível e muito clara. E para outros eles atuam através da intuição. Depois então sim que possamos reverter este amor para eles. Toda a nossa gratidão, todo o nosso infinito amor para os seres da hierarquia celeste divina da grande Fraternidade Branca e para todos os mentores e guias também de outros caminhos que também auxiliam com tanto amor e com tanta grandiosidade a humanidade do nosso planeta Terra. Então, e dentro do nosso projeto, que a gente já falou em outras ocasiões, com muita satisfação, um trabalho desde as crianças. Um projeto que realmente é o ideal de todos os mestres ascensionados. O quê? Começar a trabalhar as crianças. Jesus dizia, vinde a mim as criancinhas. Mas as criancinhas, você também tem uma criança interior dentro de você. Então, a criança dos 7 aos 12 anos e o jovem dos 12 aos 17 anos vão começar a emanar, a estar de frente com a grande chama crística do Mestre Jesus. É o quê? É o início de uma grande transformação a partir das crianças. Por quê? A criança de hoje é o pai de amanhã, é a mãe de amanhã, é o avô de amanhã, e a gente transformando, a gente passando conhecimentos fidedignos para as crianças, a gente vai transformar todo o nosso mundo, né, Odete? Sim, exatamente. E lembrando então que para a nossa vivência com as chamas gêmeas, com nossas chamas gêmeas e também
As crianças, nós estamos encerrando o nosso programa e de minha parte eu deixo a todos um grande abraço, muita luz durante os próximos dias e que todas as bênçãos de Deus, dos mestres, dos seres de luz, possam alcançar a cada um de vocês. Deixo as últimas considerações para o senhor João Gilberto. O meu grande abraço a todos vocês. Então, hoje a gente vai encerrar o nosso programa, que a gente falou de chama gêmea, que a gente vai fazer uma emanação de amor para vocês, através da chama, do Yin e do Yang. Então, a gente está mandando para todas as chamas gêmeas que estão nesse planeta, para que se reencontrem, porque é a coisa mais fantástica do mundo. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.